Imagine o futebol, para usar uma metáfora bem recente, bem moderna, imagine o futebol como um produto. E um produto do qual o seu cliente precisa sair sempre satisfeito do seu estabelecimento. Um produto do qual o cliente precisa sair sempre de mão cheia. Um produto do qual o cliente precisa ir até você e voltar satisfeito, de sacola cheia, carregando muita coisa. De preferência, se o seu produto for em âmbito esportivo, cheio de bolas na sua rede. Bom, essa metáfora, essa relação, ela diz exatamente sobre as 5 vezes em que o cliente 5 estrelas saiu de mão cheia. Isso aconteceu ao longo da história do clássico, como eu disse, por 5 oportunidades. A primeira delas em 1948, no dia 13 de abril de 1948, em que o Atlético venceu o rival por 5-1. Detalhe, já era Cruzeiro, já havia se transformado em Ipiranga, né, um jogo só, um único jogo que perdeu para o Atlético. Ele adotou o nome de Ipiranga, o único jogo que o Ipiranga fez na história. Como perdeu para o Atlético pelo placar de 2-1, adotaram o nome de Cruzeiro. Então, em 1948, o Cruzeiro perdeu para o Atlético por 5-1. Nívio fez 3 gols. Nívio, que é o 10º maior artilheiro da história do Atlético, com 126 gols, fez 3 gols nesse jogo e Afonso fez outros 2 gols. Então o Atlético venceu pela primeira vez por esse placar, embora o Atlético já tivesse vencido por 6-1. E até essa época, inclusive, por 6-2 também, e, obviamente, o 9-2 de 1927. A segunda vez em que isso aconteceu, que esse placar se repetiu, ou pelo menos o número 5, né, foi o número de placar de gols do Atlético em uma partida, foi no dia 26 de 3 de 1949. O Atlético venceu o Cruzeiro por 5-2. Lauro fez 3 gols nessa partida, um hat-trick, e outros 2 gols foram marcados por Alvinho e Vavá. Então, reparem que tanto no primeiro jogo, na primeira partida em que esse placar aconteceu em 48 e em 49, houveram 2 hat-tricks, um do Nívio e o outro do Lauro, que formava ali, né, o Lauro, inclusive, está naquela formação daquele célebre período entre 4-7 e 4-9 da história do Atlético. Bom, a terceira vez em que isso aconteceu, a terceira oportunidade, foi em 1953. O Atlético venceu por 5-0, com uma enorme vantagem. Esse jogo aconteceu no estádio Antônio Carlos, e dessa vez quem fez 3 gols foi o lendário, o Baldo Miranda, o Miquica. Ele fez 3 gols nessa partida. Os outros 2 gols marcados por Múcio e Gastão. Então, em 1953, no dia 21 de junho, o Atlético vence o Cruzeiro por 5-0, uma grande diferença de gols e um placar estrondoso. Novamente, isso volta a acontecer no ano de 1958, no estádio de Independência. Aí sim o Atlético já jogava no Independência, porque os outros jogos, os anteriores, ou haviam sido no Antônio Carlos ou no estádio Alameda. Esses jogos que eu citei, né, com esses placares. Então, em 1958, o Atlético joga no Independência, já jogando no Independência, vence o Cruzeiro por 5-2. Dessa vez não teve hat-trick, mas teve gols de figuras importantes na história do clube, inclusive. O Barbatana fez gol nessa partida. O Barbatana, que foi jogador, passou pelo Atlético entre o começo dos anos 50, depois saiu, rodou um pouquinho, depois voltou para encerrar a carreira lá no final dos anos 50 também, né, como datado dessa partida de 1958. O Alvinho também é um grande jogador, que inclusive já tinha feito gol na partida de 49, também fez gol nessa partida. O Baldo Miranda e o Nilson. O Baldo, a gente normalmente se lembra com mais frequência. O Baldo, assim como o Nívio, que havia feito 3 gols na partida anterior, o Baldo está entre os 10 maiores artilheiros do Atlético. Ele é o 8º, com 135 gols. Mas tem um jogador desses que eu citei aqui nesse bojo, que é pouco lembrado. O Nilson, que é esse atacante que fez um gol, né, fez o último gol, inclusive, desse jogo, de 5-2, ele é o 11º atacante, ele é o 11º maior artilheiro da história do Atlético, com 125 gols, e pouca gente sabe da existência do Nilson, da história do Nilson, e da importância que o Nilson teve, principalmente entre o final dos anos 50 e começo dos anos 60, em que o Atlético teve um lapso de conquistas, né? Então o Nilson é uma figura importantíssima e vale a pena pesquisar sobre a história dele. Como eu disse, além dele estar numa posição de muito valor, 11º artilheiro da história do Atlético, por exemplo, ele está à frente do Diego Tardelli, que é o 15º, né? Só para exemplificar o tamanho do feito do Nilson na situação, ou melhor, na posição em que ele se colocou na história do Atlético
estando como 11º maior artilheiro da história do clube. Então de memória interessante pesquisar sobre a história do Nilson e saber um pouco mais sobre a história dele. Provavelmente eu trago alguma coisa mais à frente. Bom, e a última vez em que esse placar, essa quantidade de gols, né, se repetiu em um clássico mais recente, as pessoas da minha geração evidentemente já conseguem se lembrar de qual era esse jogo, que foi o 5-3 em 2004 no Mineirão, em que o Atlético venceu, né, e o Tucho foi o jogador que fez o hat-trick dessa vez. Tucho fez 3 gols, Alex Mineiro fez os outros 2. E o Atlético venceu de novo o rival por esse placar de 5-3. Cliente 5 estrelas tem que levar sempre sacola cheia. Inclusive, tem uma piada à época, né, em 2004, o técnico do Cruzeiro era Paulo César Guzmão. A piada que corria na cidade no dia seguinte era Paulo César Guzmão cheia. Então, cliente satisfeito, cliente 5 estrelas, cliente de mão cheia, cliente que leva a sacolada. Historicamente, esses confrontos entre Atlético e Cruzeiro são recheados de grandes vitórias, de grandes histórias. A gente não pode deixar morrer. Independente da data, independente do período em que tenha acontecido, a nossa história começa em 1908. Ela não começou na construção do Mineirão, ela não começou na reinauguração do Mineirão, ela não começou nos anos 90, ela não começou inflamado por um presidente e apoiado pela imprensa. Nossa história começou em 1908. A nossa história tem percalços, tem tristezas, tem tragédias, mas tem glórias inenarráveis, indescritíveis, e das quais nós não podemos abrir mão. Então, todas as vezes que nós pudermos enfatizar a nossa história, independente de quem seja o oponente, nós temos que fazê-la, porque é nossa. A gente não deixa e não permite que outras pessoas contem a nossa própria história no nosso lugar. Ninguém conhece melhor a nossa própria trajetória, inclusive de insucesso, inclusive de choros, lágrimas, fracassos, mas ninguém conhece mais a nossa própria história e aquilo que nos forjou do que nós mesmos. Saudações alvinegras e galo sempre.